Savana é mãe do pequeno Otto, de 8 anos. Ela é a única responsável pela criação e custos do menino. Gastos que consomem boa parte do orçamento. A gente nunca imagina o tamanho da despesa, o tamanho do custo que é criar uma criança, mantê-la saudável e segura, né? E criar e educar. Você consegue mensurar sua despesa por mês com a criação do Otto? Em percentual, assim, eu creio que 40%, 50% do orçamento, assim, com ele. Para tentar amenizar, ela teve que fazer alguns ajustes. E enxuguei bastante, então teve um momento que a despesa com a escola estava alta, né? Teve um momento da pandemia também que colaborou com isso, mas eu tive que escolher e mudar ele da escola particular para a escola pública. Tem as questões das atividades físicas, então natação, ele passou um tempo em natação. Em outro momento ele quer uma aula de informática, com programação. Em outro momento ele já... Então isso requer custos em relação a como dar o seu suporte, em relação a computador, em relação à internet... E esses materiais que custam mais caro. Também por causa dessa demanda, Savana não pensa em ter mais filhos. Otto vai ser filho único. Não tenho planos, não. Por quê? Pelos custos, pelas mudanças, né, que isso causa assim, na vida cotidiana da gente. A gente se dedica muito, é uma dedicação muito grande. Essa escolha de Savana não é incomum nos dias de hoje. De acordo com dados do Fundo das Populações das Nações Unidas, o Brasil está passando por uma queda na fecundidade, que é a média de filhos por mulher. Se no final da década de 1960 chegava a 6 filhos em média por mulher, agora está em 1,7, bem abaixo da média mundial, que é de 2,4. Uma tendência motivada por diversos fatores, inclusive o econômico, como explica esse professor de geografia. Nós somos um país em que, a partir da segunda metade do século XX, 1950 em diante, nós entramos num ritmo bastante acelerado da urbanização. E o êxodo rural vai levar milhares e milhares de famílias para as grandes cidades. É óbvio que nas grandes cidades nós vamos ter as melhores oportunidades de emprego, de renda, de estabilidade social, financeira, mas também é fato que é aí onde o custo de vida está bem mais alto. E nesse ritmo, o Brasil deve seguir o mesmo padrão da Europa, onde a população de idosos supera a de jovens. A mudança de mentalidade da sociedade brasileira, em que ela entende que uma família com muitos filhos é um desprendimento maior nos recursos financeiros. Diante das dificuldades que qualquer sociedade vive, hoje no Brasil, mais da metade das mulheres neste país só vão planejar ter filhos a partir dos 30 anos. Primeiro porque ela conquistou o seu espaço no mercado de trabalho. Mas as condições de igualdade também não são as mesmas. Então ela, quando começa a trabalhar, em sua maioria, é para complementar a renda. Mas com quem ela vai deixar o filho? Olha aí, a gente viu há pouco, né, que ter filho não é uma tarefa fácil, né, por vários fatores. E hoje em dia, o fator financeiro também tem um peso, né, nessa equação, nessa conta toda. É sobre esse assunto que eu chamo agora para a nossa conversa Guilherme Bahia, nosso planejador financeiro. Guilherme, meu filho, boa noite para você. Criar bem uma criança hoje em dia sai caro assim, Guilherme? Conta aí. Linda, depende muito do ponto de vista. Gasta-se muito dinheiro, mas há quem diga que o que é exigido mais é a coisa do tempo, da paciência, porque educar não é só pagar as contas, sabe? Tem aquela coisa do ensinar, do cuidado, repreender. Então talvez saia mais caro por esse aspecto. Agora, isso é papo de quem tem muito dinheiro ou pouco dinheiro? Também depende. A gente está falando de uma questão muito sensível para muitas famílias. Então, algumas dizem, não, eu quero criar e não me importa quanto vai ser necessário de dinheiro. Já outros dizem, não vamos ter outro filho porque vai sair muito caro. Então, tudo isso é muito, peculiar de cada família. Como dizer para o coração de uma mulher, de um casal que quer ter o seu filho, mas pensa, será que vamos ter dinheiro? Grande questão é que se vai educar em escola pública, se vai educar na escola particular mais cara ou não, tudo isso, independente de classe ou de disponibilidade, tem uma questão de estilo. Eu, por exemplo, com o meu filho, eu preferiria que ele estudasse numa escola
mais simples, mas que ele tivesse várias outras turmas. Aí cabe um parênteses, meu filho tem autismo, estamos na semana, então eu quero que ele tenha uma sociabilização maior. Eu não estou preocupado com o ensino formal, prova do Enem, esse tipo de coisa. Mas é uma questão de estilo, e eu não posso chegar para uma outra família e dizer que é melhor assim ou é melhor assado. O que a gente faz aqui é, a gente aponta os números, e aí, espectadores, decidam vocês nas suas famílias, mas tomem uma decisão mais racional um pouco. E é interessante fazer com que as crianças participem dessas contas ou comecem a entender. A partir de quantos anos, Guilherme, a gente pode chamar essas crianças para dentro aí dessa conversa sobre finanças dentro de casa? Linda, eu acho que uma criança não tem que entender qual é o peso financeiro que ela tem na casa. Não, para o meu filho, que hoje tem 11 anos, dizer para ele que ele me custa X mil reais por mês, eu acho que é pesaroso. A criança não tem necessidade de saber dessas coisas. Mas é importante ela saber que o pai sai para atender famílias e por isso ele é pago. Então ele cumpre uma função social e por isso ele é remunerado. Muito mais do que eu saio para ganhar dinheiro de casa. Isso é um aspecto. Outro aspecto é, a criança precisa entender que as escolhas dela, as atividades dela, se ela quer fazer um passeio, ainda que seja ir à praia, que é uma atividade gratuita, e felizmente moramos numa cidade em que tudo é muito barato ainda, e temos várias opções gratuitas também de entretenimento, é importante a criança saber que essas escolhas trazem um peso na questão financeira, assim como o tempo, que é limitado e precisa ser bem gerido. Então, fazer as escolhas de onde gastar bem o nosso tempo, onde gastar bem o nosso dinheiro, sim, a gente pode ensinar as crianças. E a partir do momento que ela entender a questão de tempo, se a criança entende o que é uma semana que vem, quando o domingo chegar, já fica mais fácil para ela entender a relação do dinheiro. A questão do mês, que só se recebe salário uma vez por mês, facilita também. Em geral, isso acontece a partir dos 7, 8, 9 anos, a partir também daquilo que os pais querem colocar para as crianças se desenvolverem. A escolha ou a decisão de ter filho ou não depende dessa conta aí, de colocar na ponta do lápis quanto um filho custa? É mais ou menos isso? Eu gosto muito de provocar amigos meus que dizem assim, a gente quer ter 2. Normalmente o que eu digo é, tenha o primeiro, depois a gente conversa. Porque é depois do primeiro que você vai entender o que é a paternidade, a maternidade em si. Tanto no aspecto de tempo, da dinâmica da casa, quanto com relação às coisas que envolvem dinheiro. E aí você vai saber o quanto caro é ter um filho ou não. E normalmente o primeiro é o mais caro de todos. O segundo aproveita um monte de coisa do primeiro, mesmo que seja menino ou menina, tanto faz. Mas já se tem uma prática ali, isso já facilita muito. Eu particularmente não acho que a decisão envolva só a questão financeira. O tempo, a dinâmica e por aí vai, principalmente nas famílias que têm uma criança com um diagnóstico, algo que tem sido cada vez mais comum, isso de repente interfere mais. A minha decisão com a minha esposa de não termos uma segunda criança, tinha a ver com isso. Então, era muito mais uma questão relacionada com o tempo, porque levar 2 crianças na escola é o mesmo tempo de levar uma só. Então, algumas coisas nem são tão mais caras assim, ou não ocupam tanto tempo, ou custam tão caro. Então, acaba sendo uma decisão muito mais de coração do que de outra coisa. Porque a família sabe que, para filho, a gente fica mais pobre, a gente, poupa os nossos luxos, a gente deixa de viajar, deixa de trocar o carro, esse tipo de coisa, porque a gente quer o bem do filho. Então, a gente vai gastar mais com os nossos filhos. Ô Guilherme, agora tem aquelas situações também de pais e mães, né, que querem, se planejam para ter o filho e aí querem dar uma diminuída no trabalho, né, na pressão, nessa busca aí pelo mercado de trabalho, enfim, para poder realmente participar da educação, da criação dos filhos. Mas essa forma de ter uma vida mais simples, né, com mais tempo para o filho, para a filha, enfim, tem algo a ver também com as finanças, né? Como está a sua situação financeira para te proporcionar ter mais tempo dentro de casa. A conta é mais ou menos essa, né? Exatamente, Linda. Essa decisão em geral, recai sobre a mulher vou parar a minha carreira por um tempo para cuidar dos filhos, embora o homem também possa, e quando a mulher tem mais aptidão para o trabalho e o homem para casa, isso é perfeitamente saudável de acontecer. É uma decisão, sim, que leva em conta o estilo de vida, mas é importante também que se pense essa coisa do dinheiro.
por exemplo, não está relacionada a filhos, mas minha esposa está em transição de carreira, ela está fazendo uma nova graduação que exige dela manhã e tarde dedicada a estudos, e aí acaba recaindo sobre mim o sustento da casa, eu isoladamente, é só o meu dinheiro hoje que entra em casa, e aí tem a dinâmica do filho, um carro só ou dois, e sabe, toda uma agonia, que de uma certa forma acaba sendo um prazer, porque essa é a nossa vida, acaba interferindo na decisão. Então, olhar o aspecto financeiro eu considero extremamente importante, consultar uma ajuda profissional, porque quase sempre você ouve coisas que você não tinha pensado antes, e ajuda você a tomar uma decisão mais robusta, mais bem pensada, mais segura, sobre qual é o momento de parar, ou quanto tempo parar. Cuidar dos filhos até os 4, 5 anos, até o fim da vida acadêmica, aos 23 anos, sabe? Aí cabe um pouco a gente pensar alguma coisa nesse sentido. Entendi. Obrigada, viu, meu amigo, pela participação por hoje. Até a próxima. Boa noite para você. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Então, Guilherme Bahia trazendo as informações e as dicas para a gente tentar aí organizar essas contas. Agora a dica para você que perdeu o prazo para pagar o IPTU com desconto de 15%, tá? Ainda vai poder pagar menos que o habitual. Isso porque a Prefeitura de João Pessoa dá um desconto de 5% para os contribuintes que estiverem em dia com os impostos. Então basta pagar o IPTU ou o TCR até a próxima sexta-feira, dia 8 de abril. E aí esse desconto é apenas para quem for pagar a cota única. Quem for parcelar o pagamento, né, vale o preço integral do imposto. De todo modo, uma oportunidade de economizar, né? Para ter mais informações, acesse aí o endereço eletrônico da Prefeitura, joaopessoa.pb.gov.br. Está aí na tela, joaopessoa.pb.gov.br. Na primeira reportagem da série A Onda Limpa, a gente confere as inovações, mercado de trabalho, desenvolvimento e geração de renda proporcionadas pelas energias eólica e solar aqui no estado. Quem mostra pra gente é Hermes de Luna. É como se uma cidade inteira fosse ativada pela força dos ventos. Mataraca é atendida em 100% de suas casas pela energia que vem desses aerogeradores, cataventos gigantes de 2 parques eólicos. Parque Eólico Millennium, com pouco mais de 10 megawatts de potência, chegou em 2007. 2 anos depois, foi instalado o complexo eólico Vale dos Ventos, com uma potência de 48 megawatts. A energia entregue por esses 2 ativos é suficiente para abastecer 104 mil residências, mais do que 12 vezes o número de habitações da cidade. Toda a produção reforça o Sistema Nacional Interligado de Energia Elétrica,